Uma perseguição policial quase sempre começa com uma decisão tomada em segundos: mandar parar, acompanhar, pedir apoio, tentar impedir que um suspeito fuja. Mas, em alguns casos, essa corrida não termina com uma prisão, e sim com viaturas destruídas, tiros, quedas, acidentes e policiais que não voltam do turno. Neste vídeo, vamos acompanhar casos reais em que chamadas de emergência viraram tragédias para agentes em serviço. Na madrugada de 22 de maio de 2024, uma blitz na linha vermelha, na altura de São João de Meriti, terminou numa perseguição que atravessou parte do Rio de Janeiro e deixou 4 mortos. Segundo a polícia militar, os agentes tentaram parar um Chevrolet Onix vermelho. O motorista não obedeceu à ordem e 2 viaturas começaram a acompanhar o carro em alta velocidade. A fuga durou cerca de meia hora e percorreu aproximadamente 27 quilômetros. Passou por áreas como Ilha do Governador, Complexo da Maré e Túnel Rebouças. Era madrugada, pista rápida, pouca margem para erro. O desfecho veio no Jardim Botânico, na descida da alça do viaduto Saint-Hilaire. A viatura que ia à frente perdeu o controle e sofreu um impacto muito forte. Os soldados Bruno Paulo da Silva, de 38 anos, e Bruno William Batista de Souza Ribeiro, de 30, morreram no local. No Onix estavam Tiago Henrique Medeiro Figueiredo, de 29 anos, e Diego Ferreira Amaral, de 27, que também não sobreviveram. As imagens mostraram a viatura destruída e o carro vermelho com danos extremos, deixando claro o tamanho da colisão. Depois, a investigação trouxe um detalhe importante. Tiago era foragido de um presídio em Minas Gerais desde abril de 2023. Tinha mandados de prisão pendentes por homicídio e usava um documento falso. Mesmo assim, a perícia inicial no Onix não encontrou armas nem outro material ilícito aparente. No carro havia roupas, cabides e uma barraca de acampar, itens que foram enviados para análise. Em 2 de março de 2022, em Santa Fé, no Novo México, Janine Jaramillo ligou para a polícia dizendo que estava sendo sequestrada dentro de um Chevrolet Malibu. Para os policiais, era uma ocorrência urgente, uma mulher em perigo, um carro em movimento e quase nenhum tempo para decidir. Quando o veículo foi localizado, tudo saiu do controle. O Malibu, que depois foi identificado como roubado, entrou em fuga pela rodovia. Janine dirigia na contramão a mais de 140 km por hora, enquanto outros motoristas tentavam escapar de uma batida de frente. O pior é que a colisão fatal não foi diretamente com o carro dela. Um bombeiro aposentado, identificado como Frank Lovato, de 62 anos, passava com seu veículo, desviou do Malibu e acabou entrando na rota da viatura do policial Robert Duran, de 43. Os 2 morreram. Janine saiu praticamente ilesa e ainda manteve a versão. Chorando, disse que um homem com uma faca tinha fugido dali, mas as câmeras, o carro e os testes no airbag apontaram outra coisa. Ela era a única pessoa dentro do Malibu. O suposto sequestrador não existia. A investigação também apontou que ela já tinha usado uma história parecida meses antes, em casos com carros roubados e perseguições perigosas. Em dezembro de 2024, Janine Jaramillo foi declarada culpada de todas as acusações e recebeu 2 penas consecutivas de prisão perpétua pelas mortes de Robert Duran e Frank Lovato. Dylan Macaulay Harrison tinha 26 anos quando entrou para a polícia de Alamo, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Em 8 de outubro de 2021, era o primeiro dia dele no departamento. E, na verdade, ele nem deveria estar naquele plantão. A estreia estava marcada para sábado de manhã, mas Dylan aceitou cobrir a sexta à noite para poupar um colega de hora extra. Ele tinha esposa, um bebê de 6 meses e já trabalhava em tempo integral numa força-tarefa em Eastman. Aquele turno em Alamo era um extra para ajudar na renda de casa. Durante a noite, Dylan abordou um motorista num posto Circle K, perto da delegacia, por uma infração de trânsito. Segundo os relatos do caso, o homem se recusou a se identificar, empurrou o policial e acabou detido depois que Dylan usou um equipamento de choque. Para os investigadores, essa abordagem foi o ponto que levou à retaliação. Poucas horas depois, por volta de 1 da manhã, Dylan estava do lado de fora da delegacia quando foi atingido por
disparos. O principal acusado era Damian Anthony Ferguson, de 43 anos, conhecido como Luke, ligado ao homem preso mais cedo. Dylan não resistiu. A notícia abalou Alamo justamente porque ele tinha acabado de chegar ao departamento. A família contou que ele havia trocado mensagens com a esposa pouco antes. O filho dele, ainda bebê, passaria a crescer sem o pai. O caso também acionou o Alerta Azul, um aviso enviado quando alguém acusado de uma ação grave contra um policial segue sendo procurado e pode representar risco ao público. A busca durou quase 38 horas. Ferguson foi preso sem resistência dentro da própria casa, a menos de 1 quilômetro do local. Ele passou a responder pela morte de Dylan e por outras acusações. A promotoria pediu pena de morte, mas o julgamento ainda seguia pendente depois de sucessivos adiamentos. Em Milwaukee, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, a busca por Terrell Thompson, de 19 anos, terminou na neve e com a morte do policial Peter Gerving. Gerving tinha 37 anos, 4 anos na polícia e estava de serviço quando a equipe foi atrás de Thompson. Segundo a polícia, ele era suspeito de um roubo ocorrido poucas horas antes em um prédio de apartamentos. A perseguição foi parar perto de uma avenida, com a região coberta de neve, viaturas cercando a área e os policiais tentando controlar a abordagem. Segundo a polícia, na tentativa de prisão, o parceiro de Gerving entrou em confronto físico com Thompson. Foi aí que o suspeito sacou uma arma e Gerving foi atingido. Mesmo ferido, o policial conseguiu reagir e acertou Thompson, que morreu no local. Gerving ainda foi levado ao Froeder Hospital, mas não resistiu. Depois, um detalhe aumentou a revolta de muita gente. Menos de 24 horas antes, Thompson tinha passado pelo tribunal por uma acusação anterior de atropelamento e fuga, e recebeu 12 meses de liberdade condicional em vez de ficar preso. Dentro da corporação, Gerving também era lembrado por outro motivo. No ano anterior, ele tinha recebido um prêmio por salvar uma vida em uma ocorrência difícil. Após a morte, Milwaukee entrou em luto. Colegas usaram faixas pretas no distintivo, viaturas acompanharam o corpo em cortejo sob o frio e a ponte Rowan foi iluminada de azul em homenagem ao policial. Crystal Rivera era policial em Chicago, nos Estados Unidos, e morreu em 5 de junho de 2025, durante uma perseguição no bairro de Chatham. Mas o caso já começava com um alerta. Naquela noite, ela estava na viatura com Carlos Baker, parceiro de trabalho e ex-companheiro. Semanas antes, Crystal tinha pedido formalmente para não atuar mais com ele, dizendo que temia pela própria segurança depois do fim da relação. O pedido chegou a ser aceito por um tempo, só que os dois acabaram escalados juntos de novo. A equipe tentava abordar um homem suspeito de estar armado. Ele correu para dentro de um prédio residencial e Crystal e Baker foram atrás. A câmera corporal mostra a correria por corredores estreitos até a entrada de um apartamento. Baker entrou com a arma na mão, encontrou outro homem armado lá dentro e recuou de repente. Segundo a investigação, ele tropeçou e a arma disparou de forma acidental. O disparo atingiu Crystal pelas costas. Ela caiu no corredor e não resistiu. As autoridades trataram a morte como acidental e Baker não foi acusado criminalmente por esse disparo. A família de Crystal levou o caso para a esfera civil. No processo, os parentes acusam Baker de negligência grave. Dizem que ele demorou cerca de 90 segundos para verificar a parceira. Não prestou socorro básico e não avisou claramente pelo rádio que o disparo tinha saído da própria arma. A defesa dele nega irregularidades e afirma que Baker fez o que era possível naquele cenário. Depois, Baker ainda enfrentou outros problemas. Ele já tinha histórico de denúncias internas e acabou afastado das ruas meses mais tarde, após um novo incidente fora de serviço. Já o homem que fugiu da abordagem inicial se declarou culpado por porte ilegal de arma e recebeu pena de 8 anos de prisão. Na madrugada de 20 de novembro de 2025, em Alhambra, na Califórnia, o policial Alex Sanders nem estava escalado para aquele turno. Ele tinha 28 anos, só 8 meses no departamento, e entrou em serviço para cobrir um colega. Poucas horas depois, Sanders acabou na resposta a uma perseguição ligada a um carro roubado. A ocorrência chegou ao cruzamento da West Valley Boulevard com a Edgewood Drive. Segundo as autoridades, a viatura dele foi acertada na lateral por
por um Hyundai prata em alta velocidade, dirigido por Steven Ara Zapata. A batida destruiu a viatura. Em segundos, a perseguição deixou de ser sobre alcançar o carro e virou uma corrida para tirar gente dos destroços. Sanders foi retirado inconsciente e levado em estado crítico ao hospital. Os médicos tentaram salvá-lo, mas ele não resistiu. Na coletiva, o chefe da polícia disse que Sanders era o tipo de agente que atendia qualquer chamado, mesmo quando não era obrigação dele. Naquela noite, ele estava ali justamente porque tinha aceitado ajudar outro policial. A colisão também deixou outra vítima. Gabriela Moreno, passageira do carro roubado, não sobreviveu no local. Steven Ara Zapata teve ferimentos moderados, foi detido no hospital e depois indiciado por acusações ligadas às duas mortes, direção perigosa e fuga com resultado fatal. Em dezembro de 2025, ele foi ao tribunal, declarou-se inocente e passou a aguardar julgamento com fiança estipulada em $4 milhões. Em 13 de novembro de 2021, em Big Stone Gap, na Virgínia, Estados Unidos, o policial Michael Chandler saiu para uma ocorrência. Naquele mesmo dia, ele completava 29 anos. O endereço era na Orr Street, numa casa que a polícia local já conhecia como Casa Vermelha. Em pouco mais de um ano, aquele lugar tinha gerado dezenas de chamadas de emergência. Quando Chandler chegou, Michael Donovan White tentava sair de carro. Segundo a investigação, White fazia parte de uma rede criminosa que usava aquela casa como base. O policial se aproximou do veículo e a abordagem terminou em segundos. Chandler foi atingido 8 vezes e não sobreviveu. White fugiu para o Tennessee. A busca durou cerca de 16 horas, com equipes locais, estaduais e federais, até ele ser encontrado em um motel em Kingsport. No quarto, os investigadores apreenderam a arma usada no caso. Segundo os policiais, ao ser detido, White ainda teria dito que deveria ter feito o mesmo com eles também. A cidade sentiu o impacto. Chandler deixou esposa e filha, e a despedida reuniu centenas de pessoas, incluindo policiais de vários estados. Anos depois, White admitiu a morte de Chandler e seu papel na rede investigada. Em 2025, recebeu 100 anos na esfera federal e mais 100 anos na Justiça Estadual da Virgínia. A operação ligada ao caso também levou à condenação de outros 18 envolvidos. Julian Becerra era policial da unidade com cão em Fountain, no Colorado. Tinha quase 5 anos de corporação quando, em 2 de fevereiro de 2023, entrou numa perseguição que começou com um veículo roubado em alta velocidade. O motorista era Devon Bobian, já reincidente, procurado pelo sistema prisional e com mandados ativos. A fuga acabou chegando a uma ponte em Colorado Springs, também no Colorado. Parte dos envolvidos tentou escapar a pé e Becerra foi atrás. Só que no alto do viaduto, a ocorrência mudou de rumo. Segundo a investigação, ele tentou conter Bobian perto da lateral da estrutura e caiu de uma altura de cerca de 12 metros. Becerra foi levado ao hospital com ferimentos gravíssimos. Ele ficou 9 dias sob suporte de vida, mas morreu em 11 de fevereiro. Tinha 35 anos, era marido, pai de 2 filhos e também trabalhava com um cão policial. A viatura dele virou um memorial improvisado, coberta de flores, enquanto moradores e colegas de farda passavam para prestar homenagem. E um detalhe deixou o caso ainda mais pesado. O próprio Bobian também tentou pular da ponte para escapar, mas outros policiais conseguiram segurá-lo na borda. Ele e os demais envolvidos foram detidos. Em dezembro de 2025, Bobian foi condenado a 132 anos de prisão por acusações que incluíam a morte de Becerra e roubo agravado. Mesmo depois disso, Becerra ainda ajudou outras pessoas com a doação de coração, rins e fígado. Mais tarde, Fountain inaugurou um parque em homenagem a ele, com a presença da viúva, Katie Alderman, e dos filhos. Don DJ Keller, em Greenwood, na Carolina do Sul, Estados Unidos, não foi o policial que começou aquela perseguição de 11 de maio de 2026. Ele estava indo dar apoio a outros agentes depois que um Jeep azul não parou numa abordagem. Segundo a polícia, o carro era ligado a ocorrências graves recentes na região, então Keller entrou no chamado sabendo que aquilo podia piorar rápido. Keller tinha 31 anos, era veterano do Exército e da Guarda Nacional e trabalhava na
polícia de Greenwood desde 2023. Na viatura também estava Vice, o cão policial que tinha começado a atuar com ele pouco tempo antes. A perseguição avançou. Dentro do Jeep estavam 3 jovens, o motorista, de 15 anos, e 2 passageiros de 17 e 18. Em algum momento, o adolescente passou para a pista contrária. Keller vinha no sentido oposto, ainda a caminho do apoio. A batida foi forte demais. Keller morreu no local. Os 3 ocupantes do Jeep foram levados para atendimento e Vice sobreviveu sem ferimentos. Depois, a polícia fez questão de esclarecer um ponto. Keller não estava perseguindo o Jeep diretamente. Ele tinha sido chamado para ajudar e acabou envolvido antes mesmo de chegar ao ponto principal da ocorrência. Mais tarde, a proprietária do Jeep, Shannon Hope Henderson, de 21 anos, foi detida sob acusação de permitir que um adolescente sem habilitação dirigisse o carro e de contribuir para infrações envolvendo menores. Em audiência, foi dito que ela já tinha sido detida antes por uma acusação parecida. Keller deixou a esposa, Allison, e uma filha de 2 anos. Em frente ao departamento, um carro memorial foi montado e acabou coberto por flores e homenagens da comunidade. Carlos Eduardo Mariatti Macedo, Rodrigo Pizeta Fraga e Diego Abreu de Figueiredo eram agentes da Polícia Rodoviária Federal. Na madrugada de 18 de abril de 2025, eles estavam em serviço no Rio de Janeiro, numa operação que começou como uma blitz em Olaria. 2 motociclistas sem capacete passaram pelo bloqueio e seguiram em fuga. A equipe saiu em acompanhamento tático, ou seja, tentando monitorar e alcançar a dupla pela Avenida Brasil, na altura de Vigário Geral, na Zona Norte. Só que a perseguição mudou de rumo em segundos. Em alta velocidade, a viatura passou por ondulações na pista lateral, perdeu o controle, bateu na parte de trás de um carro de passeio e capotou contra postes públicos. Carlos Eduardo, Rodrigo e Diego morreram no local. Um 4º agente, identificado apenas como Yuri, foi resgatado com vida, levado ao hospital e recebeu alta no mesmo dia. No carro atingido estava uma família, um casal e a filha pequena. Mesmo com o veículo capotado, os 3 tiveram ferimentos leves, receberam atendimento e foram liberados. Os 2 motociclistas conseguiram escapar e não foram identificados naquele momento. Depois, a polícia passou a buscar imagens de câmeras de segurança para reconstruir o trajeto. O Ministério da Justiça divulgou nota de pesar e a Polícia Rodoviária Federal decretou luto oficial por 3 dias pela morte dos agentes. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.